Felipe, queria pedir a atenção sua e, claro, de quem está na escuta agora, para esse caso bizarro que aconteceu no fim de semana. Bizarra a atitude do sujeito envolvido, o vereador Nicolas Ferreira, do PRTB, segundo vereador mais votado nas eleições de Belo Horizonte, quase 30 mil votos. Foi mais um dos que surfou aí na onda bolsonarista e conseguiu se eleger. Veio para o Rio de Janeiro e quis dar ali uma carteirada no Cristo Redentor. Ficou barrado porque não tinha o passaporte da vacinação e gravou um vídeo xingando muito. Só que acabou tomando, como diria aqui no bom carioquês, um esculacho da administração do Cristo Redentor e, claro, foi barrado. Separei até um trechinho aqui da confusão. Tá de sacanagem, falou sério? E aí, a pessoa que não tem já era, acabou, não pode entrar. Volta pra casa. E todo mundo aceita isso de boa? Ué, é o decreto do Estado, não é, gente? Não, pode ser decreto. Não existe. O decreto é do município, mas o que vale é que fizeram valer ali o que está determinado pelo Poder Executivo, nesse caso da capital fluminense. E aí, o Felipe, virou uma enxurrada de provocação na internet, né? O próprio perfil do Trem do Corcovado foi até lá no Twitter e publicou: como vocês já estão sabendo, não vacinou, volta para casa. Prefeito Eduardo Paes, o secretário de Saúde Daniel Sorante também foram até as redes sociais para criticar a postura do vereador Nicolas Ferreira, que saiu de BH e quis visitar ponto turístico por aqui sem máscara e sem passaporte da vacina. Sensacional a postura da controladora de acesso, né? A gente estava falando e ela fez o seu papel. Ainda bem que o vereador não se comportou como esse bandido carioca, ele simplesmente esperneou nas redes sociais e teve a devida ironia por parte do público que defende a vacinação, defende os cuidados sanitários, defende que o Brasil controle a pandemia, ao contrário de todo esse comportamento negacionista, petulante, beligerante, de gente que só quer arrumar confusão para vender narrativa para o seu eleitorado mais fanatizado, mais massa de manobra. Você tem aí uma regra, um decreto municipal, você quer questionar o decreto municipal, que faça isso pelos meios devidos. Agora não vai ficar lá encarando uma funcionária que está simplesmente cumprindo aquilo. E o decreto tem toda a lógica. Tem certos locais, principalmente um local como Cristo Redentor, é o ponto turístico, cartão postal, é representativo do Rio de Janeiro, de como o Rio de Janeiro está lidando com a pandemia. Precisa ser devidamente respeitado, os turistas precisam se sentir seguros para frequentar esse local. E eles vão se sentir seguros se entenderem que as pessoas que estão frequentando com eles estão vacinadas. É uma forma do Rio de Janeiro recuperar o prestígio internacional como polo turístico. E vem aqui um sujeito que nem é do Rio de Janeiro, tentando penetrar e fica reclamando, posta lá nos seus stories e é devidamente ironizado. A vacina, ela impede principalmente o óbito, né? Ela evita o óbito. É claro que você tem aí uma variação de vacinas em termos de porcentagem de eficácia. E aí a hospitalização e até a infecção, isso em patamares um pouco mais baixos, né? Quer dizer, ela tem um funcionamento maior para evitar o mal maior, mas ela evita, em boa parte, os males menores também. Então, a pessoa que está vacinada, ela ainda está sujeita a ser infectada, principalmente, com maior risco, por uma pessoa que não foi vacinada. Então, quanto mais as pessoas se vacinarem, melhor para todo mundo. E quanto mais houver controle em lugares em que pode haver uma aglomeração, para que só as pessoas vacinadas entrem, menor é o risco para que cada uma dessas pessoas que esteja no local como Cristo Redentor se infecte. Então isso é o natural de acontecer, é o óbvio, é o lógico. Só que você vê aí tanta narrativa política, tanta exploração e tanta gente aí que está sendo paga para fabricar uma realidade paralela, que tem pessoas às vezes que até não são massa de manobra em tudo, mas elas acabam caindo nesse tipo de narrativa. Às vezes eu recebo uma ou outra mensagem, a imensa maioria está a favor, as pesquisas inclusive mostram isso, a população brasileira aderiu aí em 90% à vacinação, mas você tem uma outra pessoa, mas é a liberdade de matar? A liberdade de a pessoa estar desprotegida num lugar em que pode haver uma aglomeração e ela pode infectar outras. Então, é claro que você precisa ter um certo tipo de cuidado em determinados ambientes
para que essa crise sanitária não se turbine de novo. É assim em todo mundo civilizado. Então o sujeito, ele está autorizado no Brasil, a decisão do STF não obrigou as pessoas a se vacinar, ele pode não se vacinar. Agora, se você não se vacina, tem determinados locais, em determinadas condições, que você não vai poder frequentar. Essa é a decisão aí, aqui no Rio de Janeiro, por meio desse decreto municipal e em vários outros estados do país e em vários e numerosos outros países do mundo civilizado, justamente para que as pessoas não morram mais de Covid-19. Então tem um vírus potencialmente letal que está em circulação no mundo e isso altera determinadas características da nossa convivência social, pelo menos em curto prazo. Aliás, aqueles países que saíram melhor da pandemia e mais rápido são aqueles países que adotaram medidas mais duras no seu começo. Aqui no Brasil a pandemia se prolonga justamente porque essas medidas não foram adotadas. E aí você, em nome de uma recuperação econômica, você não consegue nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, nem a preservação das vidas humanas, nós estamos aí chegando aos 600 mil mortes por Covid-19, nem uma retomada pungente, aí, vertiginosa das atividades econômicas. Agora que a gente está tirando o atraso da imunização em massa, graças à nossa pressão, a pressão do jornalismo independente, a pressão dos infectologistas, a pressão dos epidemiologistas, e apesar do comportamento do governo federal, é que a gente está vendo aí alguma luz no fim do túnel. Mas você ainda tem esse pessoal que tenta ali cativar um nicho específico do eleitorado e que começou a acreditar na própria propaganda do grupo político do qual faz parte. Porque a reação dele, ela parece até uma reação de indignação de quem está vivendo mesmo naquele universo paralelo, de quem acha um absurdo, oh meu Deus, como assim você cobrar que só possa entrar num determinado local as pessoas que se vacinaram justamente para que elas não infectem as outras, para que as outras eventualmente não morram por um vírus transmitido por aquela que está menos protegida. Então, ele foi alvo de ironias da maneira devida, né, nas redes sociais, porque mereceu, Pim. Essa que é a verdade. E a visita dele ao Cristo vai ter sido registrada somente na montagem que ele fez, colocando uma foto fora do monumento, obviamente, colada ali em frente ao Cristo Redentor. Para falar de serviço, hoje a Prefeitura do Rio está fazendo uma repescagem para todo mundo que tem mais de 12 anos de idade e ainda não conseguiu se vacinar. A taxa da população com 12 anos ou mais que se imunizou contra a Covid-19 aqui na capital, Felipe, é algo belíssimo de se ver. Quase 100% das pessoas tomando a vacina e teve recorde quebrado no sábado, quando tinha ali uma vacinação para os adolescentes dessa última faixa etária também, além de repescagem. Foram mais de 123 mil pessoas vacinadas só no sábado, mais ou menos metade com a primeira dose, metade com a segunda, teve dose de reforço também sendo aplicada, e aí hoje a gente tem uma repescagem até o final de outubro, com todas as clínicas da família e centros municipais de saúde aplicando a primeira dose da vacina para quem ainda não tomou. Isso, claro, dependendo ali da chegada dos lotes, e aos poucos a Prefeitura também planeja aumentar o que está de dose de reforço sendo aplicada, atingir mais faixas etárias, outros tipos de pessoas. Hoje, Nova Iguaçu, por exemplo, falando de outra cidade, já começou a dar a dose de reforço a profissional de saúde. Então, aos poucos, os municípios conseguem avançar também nas campanhas para ir a outras estratégias agora, já visando um reforço na imunização, em cima até do que você dizia, que não há vacina que te impede de morrer de Covid, mas ela é o principal aliado que a gente tem para poder combater a doença. Exatamente. Minha sobrinha, adolescente, se vacinou aí nos últimos dias. Quer dizer, as pessoas que realmente acompanham um noticiário livre, independente, não é propagandista informação, é gente que está falando aquilo que é real. As pessoas sabem, elas entenderam que tem um pessoal aí que vive numa bolha, numa realidade paralela, a segunda realidade da qual falava o filósofo Eric Voegelin. Leiam a grande literatura, a grande teoria política. Então você cria uma segunda realidade para atender a determinado nicho. E com isso se consegue um monte de boquinha, de mamata, você consegue se eleger parlamentar, cativando ali um pessoal mais reacionário. Massa de manobra que acaba acreditando, que demoniza todo o resto das fontes de informação e acredita em meme de WhatsApp.
Não dá para ser assim. Então você teve no Brasil uma queda vertiginosa de óbitos, de mortes por Covid-19, a partir do avanço da imunização em massa, que eu prefiro chamar da retirada de atraso, né, porque atrasou muito por causa do negacionismo federal. E isso está caindo imensamente e ainda fica assim, não, mas eu não vou me vacinar porque tem uns episódios... Olha, o que você tem são 600 mil mortes por Covid-19. A adolescente em São Paulo que foi usada pelo bolsonarismo para suspender vacinação e tal, nem o Ministério da Saúde conseguiu estabelecer uma relação de causalidade. Eu falei aqui outro dia, no Salve Salve Band News, que eu tive um grande amigo que morreu aos 24 anos, um ponto completamente fora da curva, de infarto, jogando futebol. Na verdade, ficou uma semana em coma, nós ficamos ansiosíssimos e tal, sofremos um bocado. E eu fico imaginando hoje, se ele tivesse sido vacinado e isso acontecesse, o que iam dizer, que foi a vacina e tal, não sei o quê. Olha, a vacina não é uma poção mágica que garante a vida eterna para as pessoas. Elas continuam morrendo por causa de outras causas, inclusive pessoas mais jovens, às vezes de 24, às vezes adolescentes. Você tem outras causas que geralmente não são assim aquelas que mais chamam a atenção pelo fator numérico, pelo volume de ocorrências, mas elas existem. E agora se quer atribuir qualquer tipo de morte à vacina, porque você tem do outro lado 600 mil mortes provocadas pelo vírus, pela Covid-19, várias das quais, pelo que está a apuração, no caso da operação de saúde, da operadora de saúde Prevent Senior, que foram ocultadas. Né? É o que está em apuração na CPI da pandemia. Quer dizer, você tinha ali uma operadora que serviu de base para as narrativas do governo federal e que, a partir de determinado momento, como seu diretor confessou na CPI, tirava o diagnóstico de Covid-19. Então a pessoa entra no hospital por causa da Covid, mas ali, a partir de determinados dias, a pessoa não está mais com Covid, só que ela está com as complicações decorrentes da Covid-19. E aí se diz lá no laudo, se a pessoa morre, que ela morreu de outra coisa. Ora, ela morreu das complicações decorrentes da Covid-19. É isso que os senadores estão apontando que aconteceu, é isso que a advogada dos médicos que denunciaram esse tipo de alteração estão denunciando. Então, quer dizer, talvez esse número seja maior, talvez haja uma subnotificação ao contrário do que diz esse grupo político. Então, as pessoas precisam entender, nos países do mundo civilizado, a mesma coisa, uma queda vertiginosa de óbitos conforme a imunização em massa avança. E os eventos adversos, eles são, geralmente, irrelevantes perto disso. Dor no braço, eventualmente uma dor de cabeça, alguma coisa, e passa, e a pessoa fica protegida contra a morte. Né, em geral. Claro que você tem casos de pessoas que acabam tendo a Covid-19 e tal, eventualmente podem até entrar num quadro mais grave, mas é isso que se quer evitar e se evita, na maior parte dos casos, com transparência. É só você ver os números. Essa vacina tem tantos por cento, 90%, outra 80%, outra 50%. Não tem 100% para tudo, muito menos para sempre. 100% de eficácia para você não morrer nunca mais. E aí se pega qualquer caso isolado para tentar atribuir isso como uma culpa direta da vacina. Quer dizer, é um nível de perversidade, mas é que tem gente inocente, ingênua, que acaba acreditando nessas pessoas. Peguem os gráficos. Nos Estados Unidos, onde você tem focos ali de hospitalização e óbito, são naquelas regiões em que a retórica anti-vacina e anti-máscara predominou. O grupo de maior risco, atualmente nos Estados Unidos, é o grupo dos não vacinados. Esses é que se tornam um problema de saúde pública. E o que a gente viu nas últimas semanas são líderes de movimento antivacina morrendo, líder de movimento antimáscara morrendo. Está tudo aí no noticiário. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foram 3 irmãos que se recusaram a tomar vacina, os 3 morreram. Olha só o risco que as pessoas correm se elas ficarem expostas sem vacina à Covid-19. Tomara que todos os ouvintes se vacinem também.